Posso fazer uma pergunta? Não para você. Eu quero fazer uma pergunta a cada alemão que estiver assistindo, que talvez esteja cuspindo na tela, gritando que isso é propaganda russa. Eu quero fazer só uma pergunta, e que cada alemão que ouvir, ver ou ler isso, responda para si mesmo. Foi a Rússia que fez tudo isso? A ucranização forçada da consciência europeia. Pessoas como Merz realmente odeiam o próprio povo. Na sua opinião, a República Federal da Alemanha já é parte direta da guerra? Contra a corrente. Olá, bem-vindo ao Contracorrente. Aqui apresentamos posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Etaudiatur altera pars. Esse é um princípio romano. Traduzindo do latim, significa o outro lado também deve ser ouvido. Esse princípio vale há mais de 2000 anos nos tribunais e deveria valer também no jornalismo. Relatar de forma equilibrada, como aprendi no meu estágio, quer dizer considerar todos os aspectos importantes de um tema, ou seja, ouvir todos os lados. Por isso, hoje eu converso com a chefe de Relações Públicas do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em Moscou, Maria Vladimirovna Zakharova. Ela é doutora em História, já trabalhou na Embaixada Russa em Pequim e na missão da Federação Russa junto às Nações Unidas em Nova York, e tem o título de Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária. Außerordentlichen bevollmächtigten Botschafterin. Здравствуйте, Maria Vladimirovna. Olá, Maria Vladimirovna. Boa tarde. Eu só queria corrigir uma coisinha. Eu não trabalhei no sentido literal da palavra na nossa embaixada, na embaixada russa, na China. Eu fiz estágio lá. No mais, você disse tudo certo, só que eu tive, sabe, uma sensação de que você meio que está se justificando diante do seu público por estar me entrevistando. Você explica que é importante ouvir o outro lado, cita o que aprendeu, o direito romano e tudo mais, mas, sinceramente, eu acho que um jornalista tem o direito de ouvir não só o outro lado, mas também o terceiro, o quinto, o 25º. Enfim, ele pode entrevistar diferentes pessoas se o assunto for uma pauta internacional, atual ou, de modo geral, qualquer tema relevante. Para que se justificar? Tá vendo? Eu só posso sentir pena de vocês nesse sentido. Até que ponto chegou o mainstream ocidental? Quando até para fazer uma entrevista é preciso explicar por que você está fazendo isso. A gente teve uma situação parecida há pouco tempo com a imprensa francesa. Uma emissora de TV da França pediu por bastante tempo uma entrevista com o Sergei Viktorovich Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Como a agenda dele é muito cheia, não deu para responder de imediato, mas depois encontraram um horário para a televisão francesa e a conversa aconteceu. Foi uma conversa totalmente aberta, sem nenhum tema proibido, sem nenhuma pergunta vetada. Os jornalistas franceses perguntaram ao Sergei Viktorovich Lavrov tudo o que queriam. Da nossa parte, não houve nenhum corte, nenhuma edição. E depois que a entrevista foi ao ar na França, e ela tratava apenas de temas que preocupam a sociedade francesa, não só os jornalistas, mas todos os assuntos que o público francês discute diariamente, impulsionado pela própria mídia francesa, começou um escândalo. Por que eles entrevistaram o Lavrov? Isso é simplesmente um absurdo. Se vocês falam sobre a Rússia, se falam sobre a Rússia todos os dias, se fazem isso há anos, talvez valha a pena, de vez em quando, recorrer às fontes originais. Mas eles não têm isso na prática. É proibido para eles fazerem. E mesmo quando recorrem à fonte original, uma vez a cada 5 ou 7 anos, isso já vira um escândalo. Um escândalo que chega até o Palácio do Eliseu, ao Ministério das Relações Exteriores da França, e lá começam discussões enormes. É realmente impressionante. Isso mostra que na Europa Ocidental não existe democracia, no sentido clássico, nem mesmo no sentido que se tinha no século XX.
O que a gente vê hoje na Europa Ocidental não é democracia. Pode ser capitalismo, chame como quiser, mas não tem nada a ver com democracia. Desculpe, mas eu simplesmente não podia deixar de dizer isso. Извините, но я просто не могла об этом не сказать. Nein, das ist wunderbar, dass Sie es sagen, denn nach dem É ótimo que você diga isso, porque depois da última entrevista que você deu à Compact, houve uma medida de censura e até uma busca domiciliar. E eu mencionei isso logo de início para avisar meus colegas que vou responder a qualquer medida de censura com ações judiciais. Essa é a minha posição. E eu quis deixar isso claro. Muitos dos meus colegas simplesmente não levam em conta algo que eu aprendi ainda no estágio. A importância de ouvir os dois lados e considerar os interesses de todos na hora de fazer uma reportagem. Eles acabam se submetendo à propaganda. É por isso que o meu canal se chama Contra a Corrente, porque só quem nada contra a corrente é que consegue chegar até a fonte. Мне вас жаль по одной простой причине. É uma pena, e por um motivo bem simples. Eu realmente sinto muito por você. Entendo o quanto está sendo difícil pessoalmente, porque você teve uma formação clássica. Eu sempre vi a Alemanha como um país que valoriza muito o profissionalismo. Ou seja, eu sei que na Alemanha do século XX ninguém recebia um diploma sem comprovar de verdade suas habilidades profissionais. Você tem o diploma, tem a qualificação, tem a sua experiência. Eu, sinceramente, nem consigo imaginar o quanto isso está sendo pesado para você agora. Porque eu comparo com o nível dos profissionais da Alemanha do século XX, que estudaram e construíram a maior parte da carreira deles, digamos assim, dentro dos padrões daquele século. Eu comparo eles com o nível atual dos políticos alemães. E não são apenas políticos, não são só tribunos, ou seja, não são apenas que sabem discursar. São políticos que chegaram ao poder e que hoje definem o rumo da Alemanha tanto dentro do país quanto no cenário internacional. E o que eu vejo é que não se trata simplesmente de gente boa ou ruim, nem de pessoas que eu gosto ou não gosto, nem de quem chamamos de amigos ou não. São pessoas que não têm uma relação com a área que seu corpo tem com. Isso é assustador, Они сейчас руководят. Вот это страшно. И вы, по сути, для меня, E você, para mim, é, digamos assim, uma espécie de relíquia, sabe? Uma verdadeira raridade. Um daqueles poucos representantes do establishment alemão que realmente trabalha na área em que se formou e na qual tem experiência. Porque as pessoas que a gente tem visto na diplomacia nos últimos 10, 15 anos, diplomatas, políticos, gente que circula nesse meio político e social da Alemanha e que esteve no poder, são, em geral, pessoas que nunca trabalharam de forma profissional naquilo pelo que hoje são responsáveis. E isso é muito preocupante. Imagine um eletricista. Представьте себе электрика. Вы же никогда не доверите. Você nunca deixaria uma pessoa sem diploma especializado cuidar da instalação elétrica da sua casa, certo? Nem deixaria alguém assim passar cabos ou mexer na rede elétrica. Tenho certeza de que você jamais permitiria que uma pessoa sem qualificação fizesse um reparo ou consertasse os fios do seu apartamento. Nunca. Você não deixaria que sua família, seus entes queridos, usassem interruptores instalados por alguém que não entende nada de eletricidade. E eu acho que você também nunca deixaria que seus filhos, seus netos, sua esposa, sua mãe, seu pai, sua família, seus parentes ou até seus amigos fossem a um médico que não tem diploma nenhum, que nunca estudou medicina e nunca exerceu a profissão. Então por quê? Так почему? Вот это самый главный мой вопрос. Почему? Essa é a principal pergunta que eu quero fazer. Por quê? Eu até sei como essa palavra se diz em alemão, warum. Por quê? Questões tão importantes ou até muito mais importantes, como a estrutura do Estado, a medicina, a física, a química, a indústria, a fabricação de automóveis, a educação, a ciência. Por que tudo isso é entregue a pessoas que não têm nenhum entendimento dessas áreas? Nem por formação, nem por experiência prática. E eu repito, eu imagino o quanto isso é difícil, é doloroso mesmo. Ver para quem estudou, fez provas e comprovou ano após ano sua competência profissional, como outras pessoas chegam ao poder e começam a comandar algo sobre o qual não têm a menor ideia.
тем, о чем не имеют ни малейшего представления. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin ja ein Kämpfer. Por favor, não se preocupem, eu sou um lutador. Vocês sabem que por causa das minhas pesquisas, eu acabei perdendo 2 cargos de professor em universidades, por ter trabalhado também no lado russo, na área da chamada Operação Militar Especial, na Guerra da Ucrânia. E até a emissora onde eu trabalhava quis abrir um processo trabalhista contra mim. Eu escrevi um livro sobre tudo isso. O título é Propaganda Presse, e ele mostra como grande parte da mídia alemã se submete à propaganda da OTAN. E eu criei uma frase que diz o seguinte: quando o pessoal político de alto escalão parece ter parado no nível de aprendizado de linguagem infantil, qualquer um que consiga falar 3 frases corretas em alemão já parece ser amigo do Putin. Fehlerfrei sprechen kann, wie ein Putin-Freund. Sim, é verdade. Aber lassen Sie uns zu den wichtigen Vamos falar dos temas importantes que estão nos movendo hoje. O presidente Donald Trump esteve recentemente em Pequim, e o presidente russo, Vladimir Putin, também vai viajar para lá. O senhor conhece bem o ambiente diplomático na China. O que o senhor espera pessoalmente dessa visita? Was erwarten Sie persönlich von diesem Besuch? Ну, коль скоро ваш вопрос... Olha, Kolya, pelo visto, a sua pergunta foi formulada com base na recente visita do presidente dos Estados Unidos à China. Eu gostaria de destacar que a data dessa visita a Pequim foi adiada várias vezes por causa da situação no Oriente Médio, na região do Golfo Pérsico, ou como agora dizem com mais frequência, no Golfo de Hormuz. Já a data da visita do presidente da Rússia à China foi planejada e acordada há bastante tempo. É uma visita programada que está sendo preparada e estruturada de forma adequada. Essa visita é com marco de 2 datas muito importantes. A primeira é o 30º aniversário do momento em que a parceria entre nossos países passou a ter um caráter estratégico. Приобрело стратегический характер. И вторая дата — это 25 лет, именно 25 E a segunda data é de 25 anos. Exatamente há 25 anos, os líderes dos nossos países assinaram em Moscou o Tratado de Boa Vizinhança, Amizade e Cooperação. Na verdade, é com essa visão mais ampla, olhando para o caminho percorrido e o tempo passado sob a bandeira desses 2 temas tão importantes, que essa visita vai ser dedicada. Como já disseram representantes da administração presidencial, vai haver uma grande, digamos assim, análise geral da situação mundial. Porque o cenário das relações internacionais realmente exige um olhar detalhado, especialmente de 2 países que nos últimos anos e décadas mostraram e comprovaram no palco global que são de fato 2 estados que trazem estabilidade. Можно сказать, стабилизирующих государства. Роль наших стран сейчас как никогда важна. O papel dos nossos países agora é mais importante do que nunca, porque são eles que servem de referência para a maioria das nações do mundo. Mantemos nosso compromisso com o direito internacional, falo de Moscou e de Pequim. Partimos da necessidade de agir de forma legítima no cenário internacional. Reafirmamos nosso respeito à Carta das Nações Unidas, não só porque é um conjunto essencial de regras, mas porque representa princípios fundamentais. Até hoje, ninguém criou nada melhor nas relações internacionais. Nós entendemos claramente o nosso papel estabilizador nos assuntos globais. E tudo isso não fica só no discurso, confirmamos na prática, com ações concretas, tanto de natureza política, quanto, aliás, econômica e estratégica. Por isso, é realmente uma visita importante. Ela vem acompanhada da assinatura de um pacote inteiro de documentos em várias áreas, em diferentes setores e direções. Alguns desses documentos vão ser assinados na presença dos 2 líderes e outros à margem da visita. Há pouco, eu vi uma declaração do Sr. Ushakov, que comentou sobre a delegação representativa de grandes empresários e empreendedores russos que vai acompanhar essa viagem. Então, sim, vai ser algo interessante. E eu acredito que isso será relevante não só no contexto das relações bilaterais, mas também, claro, na pauta internacional, sem dúvida. Eu acho que a situação no Oriente Médio fez muita gente acordar.
Muitos que achavam que a política internacional não tinha nada a ver com eles, não são políticos, são empresários de médio porte ou donos de pequenos negócios. Me parece que, depois do que começou há alguns meses no Oriente Médio, ou seja, a agressão de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã e as consequências disso, hoje não existe mais ninguém no planeta Terra, sinceramente acredito nisso, que tem acesso à mídia, à internet, e ainda acho que a agenda internacional não deve interessar a ele todos os dias. Se eu entendi bem, senhora Sachauber, o caminho da parceria com a China e com a Rússia tem uma importância estratégica. Como está a questão do financiamento do projeto Power of Siberia? Pelo que eu sei, o financiamento ainda não foi totalmente definido. Sabe, não se trata de resolver todos os assuntos antes de uma visita, seja ela qual for. As visitas existem justamente para isso. Não é só uma questão de protocolo, nem apenas de criar um clima festivo. Elas servem para levar ao nível da liderança dos países aqueles temas que precisam de um ajuste a mais, de um trabalho mais detalhado, como a gente costuma dizer. Por isso, todos os assuntos que exigem uma atenção especial também são levados a esse nível. É o nível dessas visitas, sem dúvida nenhuma. Isso tem um significado estratégico, e os dois presidentes também vão conversar sobre o financiamento do projeto Power of Siberia e sobre as relações econômicas entre os dois países. Nós temos uma ordem estabelecida. Não fui eu quem a definiu, mas eu a sigo. As questões da pauta dos encontros de cúpula e das negociações em alto nível são comentadas pela administração do presidente. Acho que em breve vocês vão ouvir do Sr. Ushakov e do Sr. Peskov um relato detalhado sobre quais temas serão discutidos, em que formato e durante quais reuniões dentro da programação dessa cúpula. O senhor mencionou os problemas no Oriente Próximo e Médio. O senhor se refere certamente ao ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, que viola o direito internacional. Como a Federação Russa avalia essa situação neste momento? Sabe, quando falamos das formulações, nós as apresentamos desde o início. E mais do que isso, não só as apresentamos, mas também as definimos dentro das nossas posições nas organizações internacionais, claro, no Conselho de Segurança da ONU. Essas posições, interpretações, descrições, digamos assim, as fórmulas e as formulações que usamos desde o começo não mudaram. Trata-se de uma agressão sem qualquer justificativa, uma agressão militar contra um Estado soberano. Foi exatamente com essas palavras que o Ministério das Relações Exteriores suas primeiras declarações e a partir delas se formou a base da nossa posição no cenário internacional. Olha, para ser sincera, se a gente falar diretamente sobre a nossa fórmula, sobre a nossa definição, nada mudou. O que mudou foi a situação no mundo, que, na verdade, confirmou que as nossas avaliações estavam corretas. Apesar de eu ver que existem diferentes abordagens e tentativas de manipular, de novo, a informação, eu realmente não podia imaginar, e falo isso com toda sinceridade, eu não podia imaginar que naquele momento, quando o mundo inteiro viu e ouviu, aliás, não só viu, mas também ouviu as ações e as declarações de Washington e da liderança dos Estados Unidos, e da mesma forma, ouviu as declarações e viu as ações correspondentes de Israel. Eu jamais poderia imaginar que, literalmente, em poucas semanas, segundo algumas mídias ocidentais, parecia que o Irã tinha atacado seus vizinhos e estava ameaçando o mundo inteiro. Foi assim que essa situação foi apresentada por vários meios de comunicação e por alguns políticos também. Mas não.
Isso não é verdade, não foi assim. Estamos falando, e eu repito, de uma agressão militar não provocada dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. E líderes iranianos эйкен, кенуинечкой фигурсигдож, дейполевик. Большое количество государственных, общественных, политических деятелей. Это не была случайность, это было Isso não foi um acaso, foi uma ação planejada, coordenada e executada de forma deliberada. Além disso, a gente tem visto, ao longo dos últimos anos, representantes do Irã, pessoas oficiais, figuras do governo, cientistas, membros das forças de segurança, militares, sendo simplesmente eliminados de tempos em tempos. Houve momentos em que algum país ou algum líder político, inclusive de Israel, assumia a responsabilidade por isso, dizendo abertamente que era sim. Эмоção deles. Houve momentos em que o Estefan Bendente que prek viu Reagan Ruskepel. Не говорили и, так сказать, делать вид, что к этому никто не причастен. В этот раз, в 26-м году... Dessa vez, no ano de 26, foi planejada e executada a eliminação de um grande número, dezenas, de representantes do Estado do Irã. Pessoas legítimas, legais, que faziam parte da estrutura estatal, apoiada, aliás, é importante que o Ocidente se lembre disso, por procedimentos democráticos realizados no próprio Irã. Não importa como cada um avalie o Irã ou que opinião tenha sobre ele, a democracia lá existe. E ela é, quero reforçar, o alicerce sobre o qual o Estado é construído. E justamente a partir desse entendimento estrutural do Estado iraniano, dá para afirmar com clareza, sem nenhuma dúvida, que foi de forma intencional, premeditada, seguindo um plano definido de antemão, que se destruiu um número colossal, realmente muito grande, de figuras de Estado do Irã. Foram mortos, foram exterminados muitos civis, houve um ataque contra uma escola de ensino fundamental, uma instituição de educação, onde morreram. Eu nem consigo dizer como é possível falar disso com calma. Tantas crianças perderam a vida. Então, como é que se pode reagir a isso? É com base nesses fatos que fazemos a nossa avaliação. Nós dissemos desde os primeiros dias que isso teria consequências, mesmo quando ouvimos representantes da comunidade internacional, dos Estados Unidos e de Israel, tentando convencer que seria questão de poucos dias. Depois diziam de poucas semanas. Mas estava claro, e a Federação Russa disse isso desde o início, que, infelizmente, isso teria efeitos de longo prazo. Nem tanto resultados, mas consequências, que é exatamente o que estamos vendo agora em várias áreas e setores. Os agressores se enganarem no cálculo. Desculpe, mas eu acho muito importante destacar algo que, por algum motivo, quase nunca aparece nas reportagens ocidentais. Estamos falando de uma situação em que um Estado nuclear, os Estados Unidos da América, que são oficialmente reconhecidos como potência nuclear, e outro Estado que não declarou oficialmente esse status, mas que a comunidade internacional acredita ter armas nucleares, ou seja, Israel, atacaram juntos um país que não possui armas nucleares. Lei. E mais do que isso, os ataques estão acontecendo muito perto com usinas nucleares e energia pacífica que estão sob controle de organizações internacionais. Isso dá a essa agressão uma dimensão especial. Hoje se fala tanto sobre armas nucleares, sobre os problemas nucleares, sobre toda essa questão nuclear. A gente vê tantas matérias alarmistas na imprensa ocidental, não é? E por algum motivo, a Rússia é constantemente acusada também nesse sentido. Agora já chegaram ao ponto de quase insinuar que na tragédia de Hiroshima e Nagasaki, aquela tragédia em que os Estados Unidos usaram armas nucleares pela primeira vez e lançaram bombas atômicas sobre 2 cidades japonesas, depois do que, por décadas, os civis dessas cidades sofreram com doenças causadas pela radiação. Estão quase dizendo que a Rússia tem culpa nisso, embora a gente não tenha absolutamente nada a ver com aquilo.
Então, esse tema, o tema nuclear, é extremamente sensível para a comunidade ocidental. E, de repente, quando, como eu já disse, um Estado nuclear, que de fato e de direito possui armas nucleares, tecnologias nucleares, tanto para fins pacíficos quanto não pacíficos, e que é reconhecido de fato pela imensa maioria dos cientistas políticos e especialistas como um país com tecnologias nucleares, ataca um Estado não nuclear e realiza bombardeios, cercando literalmente uma instalação atômica, uma usina nuclear. Por algum motivo, isso não preocupa nenhum especialista no Ocidente. Ou seja, esse é mais um aspecto fundamental do que está acontecendo agora e do perigo desse momento. No Tratado de Israel, o Irã assinou o Tratado de Não Proliferação nuclear. Mesmo em os agressores em recálculo. Eu não posso dizer qual era o plano inicial. Sabe, eu não quero parecer alguém que fala por falar, discutindo um assunto sobre o qual não tem nenhuma informação. Eu posso lidar com fatos. Se você diz que houve um erro de cálculo, então precisamos entender qual era o cálculo original. Você sabe qual era o plano inicial de Washington? Eu não tenho essa informação. E sabe por que eu não tenho? Porque nesses 2 meses, e também nos meses e anos anteriores, a posição deles mudava o tempo todo. A gente lembra que em administrações anteriores falava-se em atacar o Irã, depois eles mudavam de posição e diziam que era preciso negociar com o Irã. Они меняли свою позицию и говорили о том, что с Ираном надо договариваться, и, как вы помните, участвовали самым активным E, como vocês devem lembrar, participaram de forma muito ativa. As administrações anteriores dos Estados Unidos estiveram envolvidas na elaboração do que ficou conhecido como o Acordo sobre o Programa Nuclear Iraniano. Depois, a concepção mudou. Eles cancelaram aquilo que eles mesmos tinham criado, o acordo nuclear com o Irã, um tratado abrangente, aquele documento completo. E depois mudaram de novo a posição, dizendo que, de certa forma, seria preciso voltar a alguns pontos do JCPOA, escolher o que interessava aos Estados Unidos e agir dentro de uma lógica de pressão, de exercer pressão sobre o Irã. E mais tarde vimos outra mudança de posição em Washington, com ataques sendo realizados. Então, qual era o cálculo? Qual administração tinha qual plano em mente? O que exatamente influenciou a tomada de decisão? E de que forma? E o mais importante, qual foi o resultado final que eles queriam alcançar? Na minha opinião, todas essas perguntas continuam sem resposta. Porque, se você tentar, eu acho que você já tentou, procurar uma explicação no site, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos, ou no site do Departamento de Estado americano, nas declarações oficiais deles, vai acabar se confundindo. Um dia o rumo é um, no outro é completamente o oposto. Todo dia eles mudam o que dizem. Até mesmo sobre questões básicas, como se a operação foi concluída ou não, se venceram o Irã ou não, se vão continuar as ações militares contra o Irã ou se vão parar. Todo dia a gente vê mudança de rumo, mudança de avaliação e mudança de planos. Por isso, nesse caso, eu não consigo te dar uma resposta precisa. É preciso ver os dados de partida, o que exatamente eles queriam alcançar. Outra coisa é que, claro, todos nós entendemos que algo deu errado, porque nas primeiras declarações diziam que seria uma campanha militar rápida, que não exigiria forças adicionais e não se falava em nenhuma consequência possível para a logística mundial. Naturalmente, ninguém mencionava que isso poderia, de alguma forma, afetar o Estreito de Hormuz e, consequentemente, o mundo todo. Ou seja, ficou claro que foi escolhida uma tarefa local, regional, não importa como isso foi formulado na Casa Branca, de mudar o regime e, digamos, impor certas regras próprias. Essa parte, claro, não saiu como planejado. Eles eliminaram um grande número, e quero enfatizar isso, de figuras do Estado iraniano que eram legais, legítimas e institucionalizadas. Mas, ao mesmo tempo, como a gente entende, e como eles mesmos acabaram reconhecendo depois, o resultado que buscavam não foi alcançado. E a partir daí, como uma bola de neve, começaram a surgir problemas globais para toda a comunidade internacional. Talvez você não concorde com a minha avaliação.
Возможно, вы не согласны с моей оценкой. Zuerst hieß es in Washington, wir wollen einen Primeiro, em Washington se dizia queremos fazer um ataque para decapitar o regime e provocar uma mudança de governo. Depois disseram que o objetivo era fazer o Irã abandonar seu programa nuclear. Em seguida, usaram o bloqueio do Estreito de Hormuz como pretexto para criar um segundo anel de bloqueio ao redor, supostamente para acabar com o bloqueio e forçar a reabertura do estreito. Então a questão é, estamos falando aqui de interesses geoestratégicos ou de uma disputa por domínio energético, pelo controle dos fluxos mundiais de energia? Energiedominanz, die Dominanz der weltweiten Energieströme. Вы знаете, я думаю, что эти вещи нельзя противопоставить. Sabe, eu acho que essas coisas não podem ser colocadas uma contra a outra. Domínio e energia, domínio e logística, a logística dos recursos energéticos, o domínio e, no fim das contas, os próprios recursos. Tudo isso são elos de uma mesma corrente, ou até, digamos assim, partes de um todo único. Acho que ainda não chegamos, e quando digo nós não falo só da Rússia, mas do mundo inteiro. Ainda não chegamos à fase em que os recursos, o transporte, a logística e os mercados globais, deixem de ter importância para o domínio. Por enquanto, vivemos num mundo em que tudo isso ainda faz parte do próprio conceito de dominação. Outra questão é como o chamado Ocidente coletivo enxerga o domínio. A gente começou falando da Rússia e da China, e nós temos uma visão diferente desse chamado domínio. Esse tipo de domínio nós não aceitamos. Não aceitamos nem na teoria, nem na prática. Para a gente, a ideia de dominação como categoria nas relações internacionais basicamente se mostrou um fracasso. Ela nunca se justificou. Sempre que alguém no mundo tentou dominar, tudo acabou de forma trágica. Agora podemos falar de liderança, liderança na ciência, no esporte, na exploração do espaço, na extração e no desenvolvimento de recursos naturais, na cultura, na área humanitária e também de competitividade, claro, porque não pode existir só um país. Líder é líder de concorrência e fazer algo melhor, fazer algo com esse mais ou alcançar resultados mais rápido. Быстрее достичь каких-то результатов. Но согласитесь, между доминированием и лидерством есть разница. Mas convenhamos, há uma diferença entre dominar e liderar. Nós defendemos uma liderança realmente competitiva. Defendemos uma competição baseada em leis claras, em regras bem definidas que leve não à destruição, mas à construção. O que vocês chamam de dominação, e eu me refiro aqui ao que o chamado Ocidente coletivo e alguns de seus representantes demonstram, infelizmente não é liderança, isso leva à destruição, e não há uma contribuição verdadeira, pioneira para o desenvolvimento global. Por isso, vamos deixar de lado essa conversa sobre dominação. Se estamos falando do desejo dos Estados Unidos de dominar nesse contexto, então significa que estão repetindo um caminho que o mundo já viu muitas vezes antes. E basicamente foi o mundo ocidental que passou por isso. Era metade do século XX, o começo do século XX, e antes disso também, o período do imperialismo, do colonialismo e do tráfico de escravos. O tempo todo, eles queriam dominar. Mas, ao que parece, o presidente Trump, quando chegou ao poder, falou de outra coisa. Disse que não queria repetir os erros que os Estados Unidos haviam cometido, que queria, ao contrário, elevar os Estados Unidos, antes de tudo, acima de si mesmos. Isso é muito importante. A ideia dele de tornar a América grande de novo significa, na verdade, que essa grandeza deve vir, primeiro, da superação dos próprios erros que o país cometeu. Que isso seria um novo ponto de crescimento para os Estados Unidos, e não um mergulho em mais um daqueles abismos. Por isso, nesse sentido, eu seria cautelosa com essas palavras. Por isso, claro, quero repetir, a gente precisaria ver o que exatamente estava sobre a mesa, quais eram os planos, os objetivos e as tarefas definidas, digamos assim,
antes do início da agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Só então poderíamos dizer se isso coincidiu ou não com o que eles queriam alcançar. Que existe uma disputa por recursos, isso já é evidente. Dá para ver claramente por uma série de ações dos Estados Unidos, tanto nas medidas atuais quanto nas de administrações anteriores. E hoje os recursos para eles são petróleo, gás, as formas de transporte, a capacidade de ditar preços e, de modo geral, de controlar não só as próprias reservas, nem apenas as de outros países, mas até, digamos, a própria vontade de decidir sobre tudo isso. De outros países, tanto na venda quanto na compra de recursos. Essa tarefa, pelo que entendo, é uma das mais urgentes hoje. E, na minha opinião, nunca tinha sido colocada dessa forma antes. Antes, a disputa era por preços. Antes, era uma luta por influência sobre os fornecedores, sobre os produtores, sobre quem extrai esses recursos. Mas agora, quando tentam influenciar também a mentalidade e a filosofia de quem consome, forçando as pessoas a abrir mão do lucro, o que, na essência, vai contra o próprio capitalismo e a economia de mercado, digo assim, me parece, nunca tinha acontecido. Ou seja, tentaram conquistar, tentaram de alguma forma influenciar, criar zonas de controle próprias, mas fazer isso de um jeito que obriga os próprios aliados a comprar recursos por preços inflados, ou a comprar contra os próprios interesses, ou até a não comprar nada. Isso, claro, é algo totalmente novo. Novo, mas no mau sentido, um tipo de inovação destrutiva. Por isso eu não tenho certeza se faz sentido separar essas questões. O domínio, os recursos, a logística. Essa disputa já existe há muito tempo, só muda de formato, de natureza. Agora é mais uma rodada, como eu costumo dizer, mais uma tentativa. Vamos ver, os números me pareceram muito interessantes e mostram bem aonde tudo isso levou. Ou seja, vou repetir, a gente não sabe o que exatamente estava na mesa dos ideólogos da Casa Branca quando começaram a agressão contra o Irã. Mas podemos olhar para os números e ver a que ponto essa agressão levou. Veja só o que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Lá na região estão presos cerca de 460 petroleiros. Pensa no que é um petroleiro. Não é um veleiro, nem uma lancha bonita que chama atenção. É uma embarcação enorme, pesada, cheia de tecnologia. Uma máquina gigantesca e extremamente perigosa, considerando as funções e responsabilidades que ela tem. 460 petroleiros com petróleo estão bloqueados na região. Lá tem petróleo, combustível e gás natural liquefeito. 200 navios porta-contêineres. Eu convido cada um dos seus espectadores a procurar o que é um navio porta-contêineres. É um navio enorme, digamos assim, flutuando na superfície da água. Nem dá para chamar de máquina, é quase como uma cidade inteira, sabe? Um verdadeiro centro habitado. É como uma cidade gigantesca, certo? Carregada de contêineres. Ou seja, não estamos falando de transportar 1 ou 10 contêineres, mas de um verdadeiro mar de contêineres, um bairro inteiro deles. E cerca de 200 desses navios, podemos dizer, também estão presos na região. No total, mais de 800 navios estão parados. 20 mil marinheiros estão lá. E, além disso, é importante lembrar que os Estados Unidos sempre foram dos primeiros a dizer que se preocupam com os direitos humanos. Pois bem, agora há 20 mil marinheiros naquela região, com suprimentos muito limitados e uma situação de abastecimento extremamente difícil. Alguém pensa neles? A gente vê em algum lugar, alguma organização não governamental, tipo a Human Rights Watch, ou sei lá, talvez outras instituições, que realmente se preocupem com a situação dessas pessoas? Claro que não. E por quê? Porque nos Estados Unidos, e de modo geral no Ocidente, isso é chamado de custos colaterais, que depois viram perdas colaterais. O que está acontecendo no mundo, e nem dá para falar em resultado, porque tudo isso ainda não acabou, já mostra claramente. Os países, principalmente os em desenvolvimento, os menos favorecidos, justamente aqueles que mais precisam de ajuda, foram os que levaram o golpe mais forte.
Alguns não receberam grão a tempo. E isso não é só uma questão de alimentação, é também uma questão de trabalho agrícola. Esse grão, ou esse material, deveria servir de base para os próximos cultivos. Mas eles não receberam. Assim como não receberam, por exemplo, os fertilizantes, sem os quais hoje é praticamente impossível colher qualquer coisa. Eles não receberam os alimentos. Não receberam nem mesmo os sinais de um crescimento econômico real, não aquele que aparece só no papel. Eles simplesmente não receberam o que garante a sobrevivência no dia a dia. Estamos falando dos países mais carentes do mundo. Esses são apenas alguns exemplos, e há muitos outros que está acontecendo por lá agora. Eu, na verdade, nem toco nas questões de ecologia, mas seria importante fazer um grande programa só sobre isso. E, aliás, onde estão todas aquelas pessoas que normalmente gritam sobre os problemas ecológicos? Parece que elas também encaram isso como uma rotina, algo que não desperta nelas nenhuma reação especial, embora devesse despertar. Então, aqui está uma ligação direta entre o que é geopolítico, nem dá para chamar de manobra, é mais uma manipulação, para falar a verdade e a vida real. A gente tem uma expressão russa, não sei como isso seria traduzido para o alemão, talvez o tradutor tenha que pensar um pouco. No papel tudo parecia liso, mas esqueceram dos desfiladeiros. No papel, tudo parece simples, mas as irregularidades foram ignoradas. Agora, o bloqueio do Estreito de Hormuz, junto com a resposta do Irã, os ataques contra refinarias de petróleo, estão levando a um aumento mundial nos preços do petróleo, do gás e dos fertilizantes. Os países que têm esses recursos acabam se beneficiando disso. Por exemplo, os Estados Unidos, mas também a Federação Russa, certo? Sabe, isso é como aquela história da temperatura média num hospital. Dá para dizer qual é a temperatura média dos pacientes? Não, não dá. Porque um tem 40 de febre, outro está com 36,6 e outro com 35,3. Entende? Nos primeiros dias dessa crise, embora nem se devesse chamar de crise, porque na verdade é uma agressão armada dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Eu comecei a ler artigos impressionantes na imprensa ocidental. E lá diziam que, no fim das contas, tudo isso seria vantajoso para a Rússia. Ou seja, os Estados Unidos e Israel iniciam a agressão, mas o suposto benefício seria da Rússia. A Rússia não começou nenhuma agressão no Oriente Médio. A Rússia só dizia que isso não podia ser permitido. E eu falava sobre quais seriam as consequências. Dizer que alguém é o grande beneficiado global dessa situação, acho que ninguém teria coragem de afirmar isso, se estamos falando de países responsáveis, com comportamento responsável. Porque além do aumento dos preços do petróleo, do gás e, por exemplo, dos serviços de seguro, há também um número enorme de custos que estão diretamente ligados a essa situação. Sim, claro que existem. Sabe aquela expressão bem conhecida? Que nos Estados Unidos, durante a corrida do ouro, quem virava milionário, ou melhor, bilionário, não era quem procurava ouro, mas quem vendia as pás. Pode ser que exista um grupo inteiro de empresas, de fabricantes, que enxergam a situação do mercado e estão ganhando com isso. Foi assim também, por exemplo, durante a pandemia de Covid. Quem poderia imaginar que viria uma pandemia e que, de repente, as máscaras mais simples se tornariam o produto mais procurado? Aquelas mesmas máscaras, que antes só os médicos usavam, passaram a ser necessárias para praticamente todo mundo no planeta. Quem já produzia máscaras antes da Covid provavelmente virou milionário, talvez até bilionário. Mas quem poderia saber disso? É a conjuntura do momento. Uns pensaram em ganhar dinheiro, outros pensaram em salvar vidas. Sabe, qualquer crise, sem dúvida, leva a uma situação em que alguns acabam ficando mais ricos, outros se mostram mais, digamos, mais empreendedores, mais bem-sucedidos. Mas não é esse o ponto.
O ponto é que estamos falando de um abalo global que atinge toda a economia mundial, todo o sistema produtivo e um número enorme não só de países, mas o mais importante, nem vou falar de empresas, de pessoas. Pessoas de verdade, pessoas vivas estão sofrendo com essa situação. E o que me impressiona é que parece que ninguém vê isso. Não vejo aquela histeria coletiva que a mídia ocidental costuma mostrar quando acontece alguma coisa, sei lá, na Rússia ou na China. Olha, eu vejo agora que o Parlamento Europeu, literalmente há cerca de um mês, aprovou mais uma daquelas declarações sobre o fato de que a China teria adotado uma lei que, na visão do Parlamento Europeu, viola os direitos das chamadas minorias nacionais. Mas pense bem, o que o Parlamento Europeu tem a ver com a China? A China não está sob a responsabilidade do Parlamento Europeu. A China nem sequer fica na Europa. A China fica na Ásia. O Parlamento Europeu deveria se ocupar dos países da sua própria região. Mesmo assim, o Parlamento Europeu se preocupa com a China. Então, por que ele não se preocupa com o que acontece no Estreito de Hormuz? Ou com as pessoas na África, na América Latina, na Ásia, que sofrem por causa das ações dos aliados da OTAN? Mas, ao que parece, isso não interessa a eles. Por isso, nem considero possível falar de forma xogéria que essa teria sido vantajosa para alguém. E ficou claro quem se beneficia com isso. Aqueles que começaram essa agressão são os Estados Unidos da América e Israel. Foram eles que iniciaram, foram eles que declararam seus objetivos. Portanto, são eles os beneficiários de toda essa situação. E o mundo, a comunidade internacional como um todo, assim como em 2008, quando os Estados Unidos provocaram uma crise global por causa do colapso do mercado imobiliário deles, mais uma vez jogaram a responsabilidade sobre toda a comunidade internacional. O G20 foi criado justamente para lidar com as consequências da crise provocada pelos Estados Unidos. E agora, mais uma vez, quem cometeu essa agressão definiu seus objetivos e metas, mas quem tem que lidar com as consequências é, de novo, toda a comunidade internacional, tentando encontrar uma saída para essa situação. Aos olhos do público, pelo menos no Ocidente, a guerra na Ucrânia parece ter ficado em segundo plano diante dos problemas no Oriente Médio. Pelo que eu sei, até agora as negociações entre os Estados Unidos e a Federação Russa não avançaram. É isso mesmo? Como você disse muito bem, é uma frase genial. Aos olhos da opinião pública ocidental, o conflito na Ucrânia está ficando em segundo plano por causa dos acontecimentos no Oriente Médio. Entende? O que preocupa essa opinião pública ocidental não são as pessoas. Eles não se importam com os mortos, com os feridos, com os mutilados, não se importam com os atentados terroristas contra civis, nem com as crianças que ficaram marcadas por isso. O que realmente os preocupa é que o conflito está saindo dos holofotes. Mas por que essa mesma opinião pública ocidental não se incomoda com o fato de que toda semana, literalmente, os governos ocidentais destinam a esse conflito dezenas, centenas de milhões de euros e dólares? Agora já estamos falando de bilhões. E também são dezenas que depois viram centenas de bilhões de euros e dólares. Por que isso não preocupa o público ocidental? Porque eles não se importam com os tão falados direitos humanos, que na Ucrânia já não existem mais. Não sobrou nada disso. Esses direitos humanos há muito tempo deixaram de ser respeitados na Ucrânia. E não só em relação à população de língua russa, ou aos cidadãos da Rússia, ou aos russos por nacionalidade, aos ortodoxos. Esses direitos humanos não são respeitados, nem e principalmente em relação aos próprios cidadãos da Ucrânia. Veja o que está acontecendo lá. Mobilização forçada, humilhação de pessoas que têm sua própria visão sobre a situação, ou que têm isenção, ou condições médicas que não permitem que sirvam. Torturas físicas até assassinatos. Olhem o que está acontecendo com a liberdade de expressão. Dela não sobrou praticamente nada, porque existe só um ponto de vista. O ponto de vista do Bankov e do Zelensky.
todo o resto precisa ser desligado, colocado em pausa e silenciado. Por que a comunidade ocidental não se preocupa com o nível colossal de corrupção? Não é uma simples corrupção quando se roubam dinheiro na Ucrânia. Essa corrupção está ligada ao tráfico ilegal, principalmente de armas, à disseminação dessas armas no mercado negro e a uma logística clandestina que, na prática, acabou recebendo respaldo legal dentro da Ucrânia. Получила законодательное оформление на Украине. Почему западное сообщество не волнует коррупция? Por que a comunidade ocidental não se preocupa com a corrupção que agora está ligada não só ao regime de Kiev, mas também diretamente aos próprios líderes ocidentais? Porque isso é óbvio. Nenhum Zelensky, nenhuma equipe dele conseguiria lidar com a ajuda ocidental dessa forma se ela estivesse sob controle de algum tipo de estrutura de monitoramento do Ocidente. Se houvesse auditoria, se houvesse entregas claras, com débito e crédito registrados, eles não conseguiriam roubar assim. É claro que se trata de uma corrupção que está diretamente ligada aos mentores e patrocinadores ocidentais que estão no centro desse esquema. И западным спонсорам, которые находятся в центре этой коррупции. Почему западное сообщество все это не волнует? И теперь их волнует, Por que a comunidade ocidental não se preocupa com tudo isso? Agora eles estão preocupados com o fato de que, aparentemente, tudo está indo para a sombra. Mas isso é uma visão errada da situação. Só que você disse bem, é exatamente isso que os preocupa, a sombra, e não a essência do que está acontecendo. E é na essência que a gente precisa olhar. É por isso que falamos das causas profundas da crise. É por isso que falamos sobre o que realmente está acontecendo lá. Veja só, todos os anos, os Estados Unidos publicam no site do Departamento de Estado um relatório sobre como os direitos dos fiéis são violados no mundo inteiro. E por algum motivo, os Estados Unidos conseguiram fazer todo mundo acreditar que eles têm o direito de avaliar em que país os direitos dos fiéis são respeitados ou violados. Tá bom, vamos concordar com o seguinte. Digamos que eles façam esse tipo de relatório todo ano. Que façam. Mas por que eles não enxergam o que está acontecendo na Ucrânia? Quando dezenas, centenas de paróquias, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de fiéis não têm como frequentar suas igrejas. Os padres são expulsos, presos, os templos são incendiados, saqueados, os objetos sagrados são vendidos, levados para outros países, simplesmente para leilões. Por que não há uma única linha sobre isso, nem no relatório do Departamento de Estado, nem em outros materiais, digamos, escritos por analistas ocidentais tão preocupados? Zero. Por isso você disse absolutamente certo. Поэтому вы абсолютно правильно сказали. Никого не интересует суть на Западе того, что западная... Ninguém no Ocidente se interessa pelo que realmente está acontecendo. A opinião pública ocidental não quer saber da essência do que está acontecendo lá. Todo mundo se preocupa só com a aparência, entende? O importante é que o assunto continue na pauta, que o Zelensky possa aparecer sem parar em premiações como o Oscar ou em algum festival como o Sanremo, participar de concursos, receber prêmios, sem que fique claro por quê, fazer parte de cúpulas e encontros. Para que tudo isso? Para confirmar, de certa forma, a suposta correção ideológica do que a Europa Ocidental vem fazendo há tantos anos. Ou seja, ele serve para dar uma espécie de indulgência por todos os erros que eles cometeram. E eles têm muito medo de que em algum momento isso pare de brilhar e acabe ficando na sombra. É disso que eles têm medo. O mais assustador é que eles não percebem que todos os dias, todas as semanas, todos os meses estão financiando com enormes quantias de dinheiro o terrorismo, que há muito tempo já se tornou um terrorismo internacional. Que todos os dias, com o dinheiro deles, são cometidos assassinatos de crianças, de mulheres, de idosos, de pessoas que estão em hospitais, de alunos nas escolas, de gente que está nas ruas. Todos os dias. E é a Europa Ocidental que patrocina isso. É com isso que eles deveriam ficar horrorizados. Mas não ficam, porque a mídia ocidental não mostra nada disso para eles. O que o senhor está dizendo mostra exatamente o quanto as posições ainda estão distantes na mesa de negociação. Quais são os principais problemas que, na sua opinião, precisam ser resolvidos para a Federação Russa?
E existe de fato algum caminho possível para um compromisso? Gibt es überhaupt einen Weg zu einem Kompromiss? Конечно, мы всегда об этом говорили. Мы 7 лет Claro, a gente sempre falou sobre isso. Durante 7 anos seguidos, começando em 2014, nós tentamos construir esse compromisso e colocá-lo em prática por meio dos acordos de Minsk. E esse compromisso era, na verdade, um plano de respeito em relação à Ucrânia. O objetivo não era atender aos interesses da Rússia, mas preservar a própria soberania ucraniana. Durante 7 anos, tentamos chegar até a Europa Ocidental, até todos aqueles que foram garantes da assinatura dos acordos de Minsk. Tentamos fazer isso apenas para que a Ucrânia pudesse se reintegrar e continuar existindo dentro dos seus limites e fronteiras tradicionais, formados depois dos anos 90. Mas é claro, sem a Crimeia, porque a questão da Crimeia já estava encerrada. Durante 7 anos, nós tentamos chamar a atenção da Europa Ocidental. Em primeiro lugar, da senhora Merkel, do presidente da França, François Hollande, e de todos aqueles que ocupavam cargos em Bruxelas, falo da União Europeia, e também da OTAN. Tentamos fazer com que aquele compromisso, aquele grande compromisso, que foi alcançado e confirmado, não só com as assinaturas de autoridades oficiais, mas também com o status de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, fosse realmente colocado em prática. No fim, o que aconteceu foi o que vimos. A militarização da Ucrânia, algo que a própria Merkel e o Hollande admitiram, e não apenas a falta de implementação, mas a falta de vontade de implementar, desde o início, os acordos de Minsk. Porque, como disseram tanto a senhora Merkel quanto o senhor Hollande, eles partiam de uma lógica completamente diferente. Eles queriam fortalecer as posições do regime de Kiev e armar a Ucrânia ao máximo, de forma alguma cumprir os acordos de Minsk. De que tipo de compromisso você está falando agora? Existem metas e objetivos definidos pela Rússia. Essas metas e esses objetivos foram formulados de forma absolutamente clara. Vamos pensar juntos. Nós só tentamos entender o que, por exemplo, queriam fazer em Washington, ou o que pretendiam fazer em outras capitais, digamos assim, quando começaram certas operações. Quando a Rússia iniciou a operação militar especial, ela declarou de forma clara o que queria alcançar e obter. Além disso, antes disso, foram investidos enormes esforços e recursos diplomáticos ao longo de 7 anos. E nos 6 meses que antecederam o ano de 2022, foi feito tudo o que era possível para tentar mais uma vez seguir o caminho diplomático e evitar a escalada da situação. Como você deve lembrar, no fim de 2021 foram apresentadas propostas correspondentes a Washington, a OTAN, a OSCE, e mais adiante. Todos eles foram rejeitados. E então começou a Operação Militar Especial. Seus objetivos e tarefas foram anunciados, formulados com clareza e reafirmados ao longo desses anos. Trata-se da desmilitarização da Ucrânia, da desnazificação e da eliminação das ameaças que vêm do seu território, inclusive no contexto da manipulação constante em torno da OTAN e da possível entrada da Ucrânia nessa aliança, que é hostil ao nosso país. Então, de que tipo de compromissos você está falando? Nós mantemos contato com os Estados Unidos da América. Todos esses contatos são abertos, foram declarados publicamente. Houve uma cúpula no Alasca. Também foram apresentadas as ideologias correspondentes e, digamos assim, expressos entendimentos, como dizem os diplomatas, a partir dos quais deveriam continuar os contatos. Agora a gente vê que os Estados Unidos estão totalmente focados na situação no Oriente Médio. Por causa disso, ou sob a influência disso, digamos assim, eles acabam dando menos atenção a outras direções. É isso que hoje caracteriza o nosso contato com eles. Quanto aos compromissos, ou, se quisermos chamar de forma mais ampla, a diplomacia, a busca por uma solução política, ao desejo de paz, a Rússia nunca se recusou a isso. Nunca dissemos não.
a nenhuma negociação sobre a qual fomos questionados. Pelo contrário, sempre defendemos o diálogo, sempre aceitamos as propostas e participamos das conversas. E, em 2022, as negociações que o regime de Kiev nos propôs foram aceitas por nós. Mas essas conversas foram simplesmente proibidas e acabaram sendo interrompidas por causa da pressão de Londres, de Boris Johnson, sobre Zelensky e sobre o regime de Kiev. E então, no ano passado, na primavera e no verão de 25, houve mais uma rodada de negociações. Mais uma vez, uma rodada que foi, nem sei bem como dizer, frustrada, anulada ou simplesmente reduzida pelo regime de Kiev. Embora houvesse resultados práticos, como trocas de prisioneiros de guerra e de corpos de soldados mortos, e pela primeira vez nós recebemos um número em relação aos chamados, digamos assim, cidadãos ucranianos, crianças que, como mente descaradamente o regime de Kiev, teriam sido supostamente sequestradas pela Federação Russa. Foi a primeira vez que se mencionou um número concreto. 339 nomes foram apresentados. Depois disso, não recebemos mais nenhum dado. Com base nesses números, o trabalho seguiu de forma específica. Acabou ficando claro que metade desses números, nomes, simplesmente não existe. Ou até existem, mas não tem nenhuma relação com essa situação. Essas crianças vivem fora da Rússia, muitas delas na Europa Ocidental e por aí vai. Nossa conversa concreta também foi interrompida, e não por nossa iniciativa, mas por iniciativa do regime de Kiev, dos ocidentais e assim por diante. E olha que o trabalho estava sendo bem objetivo. No fim, eles voltaram a lançar uma campanha de informação e propaganda nas plataformas ocidentais e começaram de novo a espalhar histórias absurdas, mentiras, falsos relatos sobre milhares ou até milhões de crianças sequestradas. Mas vejam, vocês têm negociadores do lado russo, têm pessoas autorizadas, prontas para trabalhar nome por nome. Então, por que não trabalham? Quero perguntar ao regime de Kiev. Mas a resposta a gente já sabe, porque eles não estão interessados em trabalho nem em compromissos. O que eles querem é continuar sendo um instrumento nas mãos do Ocidente, recebendo por isso somas colossais, milhões e bilhões, sem fim. E claro, para eles essa situação é a garantia da própria sobrevivência, a garantia que o Ocidente lhes dá. Porque eles já estão fora do campo legal, já ultrapassaram completamente a linha entre o bem e o mal, estão totalmente envolvidos em práticas terroristas. E é justamente essa lógica, não a de um trabalho real, com compromissos e negociações, mas a de receber dinheiro e usar esse dinheiro para cometer crimes, que, na visão deles, garante a sua existência com o apoio do Ocidente. O jornal New York Times noticiou o que vem acontecendo no leste da Ucrânia, explicando como as 12 estações da CIA foram montadas desde 2015. E numa entrevista com Antony Blinken, o New York Times também informou que em setembro e dezembro de 2021, grandes quantidades de armas foram levadas secretamente para a Ucrânia. Isso confirma o que o senhor mencionou. Agora, depois de uma conversa com Zelensky, Friedrich Merz foi citado pela imprensa dizendo: a Federação Russa não tem chance de vencer essa guerra. Em Moscou, tem-se a impressão de que essa guerra está sendo europeizada, ou seja, que os países europeus, as 3 nações dispostas, Alemanha, França e Reino Unido, devem manter a Rússia sob pressão a partir do Ocidente, para que os Estados Unidos possam se concentrar em outras questões. E o quê? A gente tem, antes de tudo, a sensação de que pessoas como o Merz realmente odeiam o próprio povo. Porque tudo que o Merz faz, e outros como ele, parece voltado para fazer com que os cidadãos do país dele, os cidadãos da Alemanha, tanto os alemães étnicos quanto aqueles que se tornaram cidadãos ao longo dos anos, vivam não só pior, mas vivam mal, muito mal mesmo. E tudo que foi construído pelos antecessores do Merz, por verdadeiros gigantes da economia, dos negócios e da ciência alemã, foi simplesmente destruído. Essa é a sensação constante. E não pense que isso é só uma figura de linguagem ou uma ideia filosófica. É uma percepção prática do que a liderança da Alemanha vem fazendo nos últimos anos.
руководства Германии последние годы. Вот до какого-то момента мы видели, как люди, которые Até certo momento, a gente via que as pessoas que estavam no comando da Alemanha faziam, bom, talvez algumas coisas certas, outras erradas. Algumas em parceria com a Rússia, trazendo benefícios para os dois países, e outras só em benefício próprio, sem vantagem nenhuma para nós. Mas, de qualquer forma, o que estava em primeiro plano eram os interesses da Alemanha, como nação, como povo, como sociedade. Só que em algum momento nos últimos anos, a gente começou a ver que tudo o que o governo alemão faz acaba prejudicando, antes de tudo, não tanto a Rússia, embora também, nem tanto outros países, mas principalmente a própria Alemanha. Sua indústria, sua ciência, sua economia, seus negócios, sua educação e, no fim das contas, os próprios alemães. Por isso, claro, eu vou responder agora a sua pergunta sobre o que você mencionou, se isso não seria uma europeização do conflito ucraniano. Mas antes de tudo, já que você mencionou o MERS, eu quero dizer como ele é visto no nosso país. Eu tenho alguns números aqui, se quiser posso compartilhar, embora eu imagine que vocês também tenham esses dados. O modelo econômico da Alemanha, voltado para a exportação, enfrentou uma queda na competitividade dos produtos alemães nos mercados externos, justamente depois que o país abriu mão dos recursos energéticos vindos da Rússia. E quem tomou essa decisão? Foram exatamente esses líderes alemães. A Rússia privou a Alemanha de recursos? Não. Aliás, exatamente aí, no lugar onde você está sentado, há cerca de 1 ano e meio, estavam seus colegas da revista alemã Compact. Eles me fizeram uma pergunta direta. A Rússia poderia continuar fornecendo gás para a Alemanha pelos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que ainda estavam intactos? E eu, depois de confirmar com a Gazprom e com nossos especialistas, disse que sim, tecnicamente isso é possível. Depois de resolver as questões políticas e econômicas, do ponto de vista técnico, isso levaria mais ou menos 3 semanas, talvez 1 mês. Dentro de 1 mês isso poderia ser retomado. Ou seja, não foi a Rússia que cortou gás para a Alemanha, foi a própria Alemanha que, sob pressão de seus líderes políticos, recusou os recursos energéticos russos. O Ministério da Economia e Energia da Alemanha prevê uma redução ainda maior da participação do país nos mercados globais. Posso até citar os números. Uma dinâmica negativa no comércio exterior, menos 1,4% em 2025, menos 0,5% em 2026 até o momento, e uma previsão de menos 0,2% em 2027. В 2025 году, минус 0,5% в 2026 году на сегодняшний момент и прогнозируемый минус 0,2% в 2027 году. Это все, конечно, отразилось и на ситуации с немецкими производителями. Tudo isso, claro, também afetou a situação dos fabricantes alemães. Fiquei chocada com uma notícia, talvez você não a confirme, mas lemos anteontem que a Mercedes-Benz teria anunciado que vai vender, ou pretende vender, parte de suas capacidades industriais, digamos assim, para fins militares. Estamos falando de uma empresa que provavelmente era uma das mais bem-sucedidas do mundo no setor automotivo. Ela tinha perspectivas incríveis no espaço euroasiático. Estou falando da Rússia. Afinal, não foi a Rússia que expulsou a Mercedes do nosso país, que fechou as lojas e interrompeu o funcionamento dos serviços da marca. Foi a própria Mercedes que saiu. Por quê? Não foi porque a Mercedes achou desvantajoso estar no nosso mercado, e sim porque os políticos alemães obrigaram a empresa a sair. Agora a Mercedes fala que talvez venda parte de suas instalações para atender à produção militar. E por quê? Porque eles entendem muito bem que num futuro próximo, recuperar o mercado que eles mesmos abandonaram vai ser impossível. Esse mercado foi rapidamente ocupado por empresas de outros países que não saíram. E muitas, pelo contrário, vieram para cá justamente quando viram que a Mercedes tinha ido embora. Vamos adiante. Olhem só. A Alemanha, que aliás sempre foi vista aqui no nosso país, tanto pelos indicadores econômicos quanto pela percepção geral como o motor da economia europeia.
воспринимали как локомотив европейской экономики, теперь, по оценке МВФ, это самое слабое звено. Agora, segundo o FMI, esse é o elo mais fraco do chamado G7. Para mim, quando eu digo esses números agora, é algo inacreditável. 5 anos atrás, eu teria dito que isso jamais poderia acontecer. Era justamente a Alemanha que tinha as perspectivas mais fortes, não só no continente europeu, mas no mundo todo. Por quê? Pela capacidade de trabalho, pela altíssima qualificação e pelo profissionalismo, que sempre foram a base da seleção. E, claro, pelos recursos vindos da Rússia, combinados com a tecnologia alemã. Tudo isso gerava um resultado impressionante. Além disso, a política conduzida por Merkel permitia enxergar grandes perspectivas para a Alemanha, e tudo isso foi destruído em poucos anos. Все это было разрушено за несколько лет теми, кто не является врагами Германии, а теми, кто является... Nem estou falando de inimigos da Alemanha, e sim de quem está no comando do país agora. Veja só, a queda na produção chegou a 5,3% em termos anuais. E segundo especialistas alemães, não são dados meus, eu peguei de especialistas alemães, a ociosidade das capacidades produtivas hoje está 5% acima do nível que normalmente indica uma recessão. Se alguém acha que esses números me dão prazer, que eu estou comemorando isso, não é verdade. Eu lamento. A Alemanha foi um dos nossos parceiros mais fortes, parceiros econômicos, parceiros de negócio de verdade. Mas tudo isso ficou no passado. E eu repito, alguém atacou a Alemanha? Alguém ocupou a Alemanha? Será que foram os alienígenas que chegaram e, digamos assim, cometeram violência contra a Alemanha? Não. Foram os próprios cidadãos alemães, aqueles que chegaram ao poder, que prometeram prosperidade ao país e acabaram destruindo tudo que a Alemanha construiu nas últimas décadas. Veja só, o setor automotivo alemão, na minha opinião, hoje já pode ser visto quase como uma piada. No primeiro semestre de 2025, a indústria automobilística, que garantia 720 mil empregos na Alemanha, reduziu a produção de carros em 8% e as exportações em 12% em comparação com o mesmo período de 2024. Em apenas um ano, o setor já perdeu cerca de 51 mil empregos. Isso representa 7% do total de postos de trabalho. E até o ano de 2030, podem desaparecer até 200 mil empregos. Posso fazer uma pergunta? Não para você. Можно я задам вопрос? Не вам. Я задам вопрос каждому немцу, который будет вас смотреть и который может... Eu quero fazer uma pergunta a cada alemão que estiver assistindo e que talvez esteja aí irritado dizendo que isso é propaganda russa. Eu vou fazer só uma pergunta e que cada alemão que me ouvir, me ver ou me ler, responda para si mesmo. Foi a Rússia que fez tudo isso? Não. Quando havia boas relações com a Rússia, os indicadores na Alemanha estavam lá em cima. Quando esses números começaram a cair, isso foi resultado exclusivamente da política conduzida por figuras públicas alemãs que viraram autoridades sob pressão dos Estados Unidos da América. É isso. Então, do que estamos falando? Isso não é uma questão geopolítica pequena, nem uma grande questão geopolítica. Em primeiro lugar, quando você cita o Merz, isso é um problema da própria Alemanha. Agora, voltando à sua pergunta sobre a europeização do conflito ucraniano, eu diria que o que aconteceu foi uma ucranização forçada da consciência europeia. Tudo passou a estar sob... uma espécie de, uma dominação. Tudo que se faz na Europa Ocidental perdeu o sentido econômico, perdeu o pragmatismo, perdeu a legalidade. Agora, tudo é visto através da lente do chamado problema ucraniano. Por quê? Porque, veja bem, você disse corretamente, foi justamente a Europa Ocidental que não conseguiu, que não deu conta de implementar os acordos de Minsk. Afinal, foi a própria Europa Ocidental que forneceu armas ao regime de Kiev. Foi essa mesma Europa Ocidental que, junto com os Estados Unidos, participou de pelo menos 2 golpes anticonstitucionais na Ucrânia, o primeiro e o segundo Maidan. Então, por que eles acham que o tema ucraniano, a questão da Ucrânia, deve agora dominar completamente a vida deles? Isso não tem nada a ver com direitos humanos, não tem nada a ver com a segurança pessoal deles.
Estou falando dos europeus ocidentais. Trata-se de um projeto inventado que fracassou e que agora, com seus próprios destroços, está praticamente soterrando toda a Europa Ocidental. É preciso reconhecer isso pelo menos uma vez. É doloroso admitir. Vai ser terrivelmente doloroso admitir. Mas é preciso fazer isso. Это чудовищно больно будет признать, но это надо сделать. Без прозрения и без признания Sem um despertar e sem reconhecer a realidade, a Europa Ocidental não vai conseguir superar o estado em que se encontra. É preciso admitir que aquele projeto político, imposto por vários líderes da Europa Ocidental e dos Estados Unidos aos europeus, era falso. Ele fracassou não porque fosse bom, mas mal executado, e sim porque era uma farsa, uma quimera, ideologicamente podre. E disso é preciso se livrar. E mais, talvez seja a hora de voltar às promessas que foram feitas à própria Ucrânia. Façam dela um país próspero, façam dela uma democracia de verdade. É nisso que precisam trabalhar. Façam isso, e aqui eu me dirijo aos europeus ocidentais, principalmente aos políticos. Façam a Ucrânia prosperar. Сделайте Украину процветающей. Сделайте, пока Façam isso enquanto vocês a destroem, enquanto destroem os ucranianos, enquanto destroem também outras nacionalidades que vivem no território da Ucrânia. Voltem às suas promessas originais, façam da Ucrânia um país próspero. Nós sempre fomos a favor de uma Ucrânia próspera. Fomos contra que ela se tornasse fascista, neonazista, que humilhasse as pessoas por causa da língua ou da nacionalidade. Foi contra isso que nos opusemos. Mas sempre tivemos comércio com a Ucrânia, sempre fizemos negócios juntos, tínhamos projetos em comum, enfrentamos desafios lado a lado, resolvíamos questões juntos, não havia problema algum, até que representantes do chamado Ocidente coletivo se meteram nas nossas relações. Ela quer dizer que a República Federal da Alemanha é parte direta da guerra? Sério que você não tem resposta para essa pergunta? Você ainda precisa de mais alguma confirmação? Mas veja, se quem arma o regime de Kiev, em primeiro lugar, é a Alemanha. Se a fórmula de armamento desse regime é chamada de fórmula de Ramstein. Se representantes do próprio governo alemão estão diretamente envolvidos nas ações militares da tropa de Zelensky e do regime de Kiev, fornecendo armas, equipamentos, enviando dinheiro, trocando informações. Eu me lembro bem, foi mais ou menos há 2 anos, talvez 1 ano e meio, acho que 1 ano e meio atrás, durante a conferência em Antália. Naquela época, o espaço de informação praticamente explodiu com a notícia de que altos oficiais alemães estariam discutindo mais um ataque terrorista contra a infraestrutura civil, a ponte da Crimeia, e por aí vai. Você lembra? Essas gravações foram publicadas há mais ou menos 1 ano e meio, talvez 2. Foi mais ou menos por aí. Como mais isso poderia ser chamado? Outra coisa é que toda essa guerra é híbrida. É realmente uma guerra híbrida de um novo tipo. Mas o fato de que a Alemanha está completamente envolvida nisso, disso ninguém duvida. E mais, é exatamente o que dizem abertamente os representantes oficiais de Berlim. Eles não escondem, não usam outras palavras. Chamam exatamente assim. Causar, como eles dizem, uma derrota estratégica à Rússia, participar das ações militares ao lado do regime de Kiev. Outra questão é que isso não é bem assim. Eles não estão participando das ações militares exatamente ao lado do regime de Kiev. Eles estão usando o regime de Kiev para colocar em prática exatamente aquilo que eu mencionei no começo. A ideia deles de causar à Rússia, como eles mesmos dizem, uma derrota estratégica. Que outro motivo a gente teria para pensar diferente? Eu, sinceramente, não vejo nenhuma razão para chamar as coisas de outro jeito. Não tenho nenhum argumento para negar o que você perguntou. Nenhum. E o próprio Berlim fala exatamente assim. E o que eles fazem é exatamente o que dizem que vão fazer. Na teoria e na prática da história mundial, é assim que isso se chama. Eles usam o regime de Kiev para, digamos, atingir a Rússia, como eles formulam, com derrotas, ataques ou o que quiserem chamar.
Na mídia ocidental e também por pessoas em cargos de responsabilidade, por exemplo, do exército e do governo, tem-se dito que a Rússia vai atacar a Alemanha e a OTAN até 2029. Isso é verdade ou é só propaganda vazia? Я считаю, что на Германию уже напал Мерц. Na minha opinião, a Alemanha já foi atacada pelo MERS. Primeiro derrotem ele e só depois se preocupem com a possibilidade de alguém mais atacar vocês. Eu apresentei os números. Nenhum outro país causou à Alemanha nas últimas décadas um prejuízo tão grande quanto o que foi provocado pelo curso político seguido pelos próprios governantes e pelo governo alemão. Ninguém está agindo contra a Alemanha. Entendam isso. Vou repetir, talvez alguém ainda não tenha compreendido. A Rússia continua fornecendo seus recursos para a Europa Ocidental. A Rússia já afirmou que, do ponto de vista tecnológico, é possível retomar o fornecimento de recursos para a Alemanha. Então me digam, se a Rússia realmente quisesse fazer o que nos acusam de querer, esses fornecimentos ainda estariam acontecendo? Nossas respostas aos jornalistas alemães seriam positivas quando nos perguntam se estamos dispostos a retomar as entregas. Cite pelo menos uma empresa, uma corporação alemã que tenha sido expulsa do mercado russo. Vamos lá, diga uma. Não, mas eu tenho a impressão de que isso é muito parecido. Me desculpe, mas eu realmente quero dar exatamente esse exemplo. Me parece que está acontecendo uma situação tão paranoica quanto a questão dos gêneros. Quando nasce um menino, na nova ética do Ocidente coletivo, sob a influência de ideias ultraliberais, dizem aos pais que eles não têm o direito de chamá-lo de menino, mesmo que ele tenha todos os sinais biológicos de um menino. Só depois de alguns anos ele mesmo poderá decidir quem é, menino ou menina. Aqui é a mesma coisa. É óbvio que a Rússia sempre defendeu a paz. É claro que por 7 anos a Rússia implorou ao mundo inteiro, e antes de tudo, à Europa Ocidental, que fizesse o necessário para que os acordos de Minsk fossem cumpridos e para que a Ucrânia vivesse dentro de suas próprias fronteiras. E aí você me pergunta, quando e o que pode acontecer e quando esperar um ataque da Rússia contra a Alemanha? Eu estou dizendo que tudo o que fazemos tem como objetivo preservar a paz. E, sinceramente, tudo o que o nosso país fez para restaurar a vida pacífica no continente europeu depois da Segunda Guerra Mundial, eu nem sei quem mais fez tanto. Quantos compromissos nós assumimos? Quanto investimos das nossas próprias forças nisso? Para quê? Para passar por outra guerra na Europa? Hoje já citei alguns provérbios russos, mas vou lembrar de mais um. Não sei como isso vai soar em alemão, mas temos um ditado que diz: o ladrão é quem sente o chapéu do fogo na cabeça. No fim das contas, é aquela história. Quem vive acusando os outros de roubo, muitas vezes é o verdadeiro ladrão. Eu tenho a impressão de que todos esses na Alemanha que gritam mais alto dizendo que a Rússia vai atacar, na verdade são os verdadeiros lobistas da guerra, das guerras e da militarização. E por quê? A gente precisa entender isso. Provavelmente porque o MERS e todo o seu círculo estão diretamente ligados ao complexo industrial militar. E não só ao alemão, mas também ao anglo-saxão. Ele recebeu dinheiro por muitos anos justamente por meio da indústria de defesa. Então, é por isso. As respostas são simples, estão bem na nossa frente. Não tem nada de teoria da conspiração aqui. Tudo é bem evidente. O ditado "reconhece-se o juiz pelo rosto" não existe na Alemanha. Lá se diria: quem aponta um dedo para os outros tem 3 apontando de volta para si, diz a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Ela afirma que a Rússia não tem motivo algum para atacar a Alemanha. Segundo ela, o país continua se esforçando pela paz e está pronto para retomar o fornecimento de energia a qualquer momento. A outra parte também precisa ser ouvida. E para quem agora estiver pensando em censurar essa entrevista, eu digo o seguinte: isso será discutido na Justiça. Prometido. Porque aqui no programa Contra a Corrente, a gente apresenta posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder.
verschweigen.